Tá? De acordo aí? Então tá. Eu vou... Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos aí, por Boa enquanto, com tarde. 7 pessoas presentes. E vamos começar só dando uma recapitulada do que aconteceu, né? Primeiro, justificando que a reunião está sendo por videoconferência em função da pandemia, né? E a impossibilidade da gente viajar e também fazer reuniões com aglomeração, né? Que não, isso não é recomendável, né? E tem funcionado assim, a gente está fazendo aí esse ano mais de 40 reuniões desse tipo, né? Mais de 40 açudes, né? Desse jeito, entre açudes e rios. E tem funcionado bem, exceto algum problema em outras vezes de conexão. Começamos a fazer pelo WhatsApp e agora estão usando o Teams que permite gravação, permite todo mundo ver a apresentação ao mesmo tempo, sem necessariamente ter o computador na mão também, né? Então já dá uma possibilidade maior das pessoas participarem. Então é o seguinte, a estratégia que está usando é sempre fazer a reunião em duas etapas. A primeira etapa, no começo da semana, a nossa foi na segunda-feira, às 14 horas, em que a gente apresentou lá, fez um balanço, né, da alocação passada em termos de atividades, né, nível do reservatório, deu alguns informes aí, e depois apresentamos lá o cenário, né? No caso, nós apresentamos só um cenário, porque está a condição excepcional de água esse ano, né? Com o reservatório ainda vertendo, sangrando ainda, e na sequência nós colocamos lá algumas condições necessárias para que a alocação no período 2020-2021 seja de sucesso, tá certo? Aí, na sequência, eu falei sobre a comissão de alocação, que aí o papel é desempenhado pelo Consul, né? A Lúcia Helena já falou aí de algumas medidas que estão sendo estudadas para resolver a questão do mandato, né? Que está extinto aí pela vigência, né? Então isso aí vai ser resolvido de alguma forma. E, de qualquer forma, o papel, a gente delegou ao Consul esse papel de monitoramento da alocação, né? Como comissão de monitoramento. E, na sequência, seria para tratar do que a gente vai tratar hoje, que é exatamente o termo de alocação de água. Tá? Eu vou dar uma passada rápida, enquanto não chega mais gente aí, na apresentação, só para a gente dar uma recobrada na memória. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Estou achando que a conexão caiu ou não? Não. Está aparecendo aí para vocês a tela? Ok. Sim, assim. Então tá. Então hoje é o dia da nossa segunda etapa da reunião de alocação de água do sistema hídrico Serrinha 2. A primeira aconteceu na segunda-feira, dia 29. Os temas, né, que a gente tratou foi a alocação de água 2019-2020, alocação de água 2020-2021, cenários, as ações perfeitas para alocação no próximo período, né, que é a conclusão das obras de recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem, e o cadastro de usuários, cadastro de barragens ao jusante, né, além da questão do próprio cadastro de usuários. Falando da comissão de alocação, né, e também hoje vamos tratar do termo de alocação de água. O reservatório, conforme todo mundo já sabe, né, ele está na cota máxima, acima da linha do vertedor, e está vertendo. Então, o volume útil armazenado nele é 311,08 hectômetros, tá certo? E tem uma projeção aí de pelo menos uns 15 dias ainda de estar nessa cota, né, pela nossa projeção aqui. As vazões ano passado alocadas eram de 400 litros por segundo. A média praticada em 5 meses que a gente teve medição deu um pouquinho mais, deu 513,68 litros por segundo. Sendo que no mês de outubro, o registro maior média de liberação, maior vazão média mensal de 1.074 litros por segundo. Ok? Está aí uma representação do sistema hídrico Serrinha 2, com reservatório lá na parte de cima, tá? E aí o rio Pajeú até a confluência com o rio São Francisco na parte de baixo. Essas bolinhas amarelas e verdes representam os pontos de consumo de energia
com um desconto de pré-irrigação, né, desconto noturno. Tá? Na relação que eu tenho lá, mais atualizada, que é de 2019, não tinha entrado ainda, eram 75 usuários, tá certo? Num raio de até 500 metros em relação ao rio. Tá? No reservatório, propriamente dito, só tinha um usuário. E as bolinhas amarelas são projetos aí que têm uma capacidade de bombeamento maior, né? Tiveram uma captação maior de água no ano de 2020. Esses gráficos representam o de cima o entorno e o de baixo o do trecho de jusante. A linha vermelha representa as vazões alocadas, né, em cada ano desde 2017, né, até o final de 2019, porque a gente não tem os dados de energia de 2020 ainda. Então, o consumo é muito pequeno, né, no montante, né, embora tivesse alocado um valor razoável, porque a gente não tem como estimar, já que não tem nem medição de vazão e nem consumidor de energia, não tem essa tarifa diferenciada que permite a gente monitorar. Enquanto no trecho de jusante, aí a vazão estimada ela já aproxima já a vazão estimada a partir do consumo de energia já aproxima já um pouco mais da vazão alocada, né? E, obviamente, tem a perda, né, de água nesse trecho do rio. Aí, apresentamos as pendências, né, e o andamento das ações que foram definidas no ano passado, né, com destaque aí para cadastro e regularização de barrais ajudantes, cadastro e regularização dos usuários no Rio Pajeú, no entorno e no Rio Pajeú, medições de vazões, né, eu informei que tem um leiturista que, se não está contratado, a gente pode providenciar a contratação, né, para fazer as leituras na régua que está instalada, exatamente para monitorar essas vazões liberadas, né, com um pouco mais de precisão, e recuperação dos equipamentos hidromecânicos da tubulação da galeria. Né. Eu recebi do João Carlos um vídeo, um áudio e umas fotos, né, na verdade, vocês devem ter recebido todo mundo aí também, dando notícia de que tem uma previsão mais razoável para o final do mês de julho, né, para a conclusão das obras, está tudo andando bem, o serviço sendo bem feito, né, o vazamento já foi tirado, né, e aquele pouquinho de água que sai lá deve ser alguma tubulação de derivação para instalar algum equipamento, pelo que eu entendi, pelo que ele explicou lá. Tá? Agora, o vazamento grande na tubulação da galeria, pelo que eu entendi, já foi corrigido. Né? Então, está aí, nós apresentamos um cenário para atendimento da plena demanda, da máxima demanda prevista no marco regulatório, que é do estado hidrológico verde, né? E mesmo assim, depois de 12 meses, o reservatório ainda vai continuar no estado hidrológico verde, né? E tem uma projeção aí de permanecer por bons meses ainda nessa forma, né? E chovendo de novo ano que vem, vocês ficam mais tranquilos aí, né? Então, essas vazões previstas, né, nessa simulação que eu fiz, considero 80 litros por segundo de uso no entorno, 500 litros para uso no leito do rio, né, com captações, fora os 300 litros por segundo, que é a estimativa de perda, né, por infiltração e evaporação ao longo do leito do rio, ok? Então, esse aí foi o cenário, totalizando 880 litros por segundo, né, daí, juntando a área de montante jusante, dá quase que 1.000 hectares possíveis de irrigar, se a gente considerar uma irrigação com eficiência mínima de 75% e uma vazão média por cada hectare de 0,6 litros por segundo, tá certo? Então, mais uma vez aí o gráfico, as informações, né, para efetivação da locação de 2020 e 2021, né, a finalização das obras hidromecânicas, né, o cadastro e a regularização das barragens, a jusante, que a gente discutiu sobre a relevância delas, né? O cadastro do usuário no entorno do Pajeú, no entorno do reservatório e no rio Pajeú, e a medição das vazões. E como atribuições da comissão de alocação, nós acrescentamos mais um esse ano, que seria, além de receber boletins e difundir, discutir, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos, né, para efetivação da alocação, definir um cronograma e os volumes de liberação de uso a jusante, desde que respeitada a curva de esvaziamento, né, do reservatório, de rebaixamento. Tá? Então, ou seja, se naqueles boletins mensais lá, a gente constatar que o nível do reservatório está acima dessa linha vermelha, né, aí automaticamente já podem, sem autorização da ANA, né, já fica autorizado desde já,
o uso da água, tá ok? Agora, se por acaso passar para baixo aqui, quer dizer que a gente está gastando mais do que estava previsto. Aí, nesse caso, para autorização de uso, aí a ANA tem que ser consultada, tá certo? Caso contrário, estando lá de cima, basta ser avisada e informada quando tiver as operações, com o devido relatório lá de liberação de jusante, ok? Então é isso. Agora, tem mais alguém aguardando para entrar aí? Não, né? Só nós mesmos ainda. O pessoal falou lá se deu algum problema, Fabinho, para tentar entrar? Falou, Cícero disse que, por conta que ele acho que está na zona rural, a internet está fraca, ele não está conseguindo conectar, nem ele, nem o Neide. Entendi. Mas depois, de qualquer forma, a gente vai mandar o link da gravação dessa reunião e da primeira também, que aí todo mundo pode assistir depois, né? Isso é alguma... Ah, e agora a menina da prefeitura está chegando, a Ilane. Boa tarde, Ilane. Boa tarde, desculpa a demora, mas tive uns probleminhas. Estava dando uma enrolada aí até ver se chegava mais alguém. Acabei de dar uma repassada rápida naquela apresentação, né? E agora nós vamos discutir aí o termo de alocação de água, tá certo? Do que a gente conversou na semana passada. Com Certo. as atividades que a gente deve fazer para sucesso do termo de alocação de água. Tá bom. Está aparecendo para vocês aí agora o termo de alocação de água? Tá sim. Tá Sim. sim. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Isso. Eu vou fazer a leitura e os pontos que tiver alguma dúvida, vocês podem parar para a gente esclarecer e discutir, tá ok? Mas nós vamos fazer uma paradinha a cada ponto também. Então, esse é o padrão agora dos termos de alocação de água, né? Termos de alocação de água 2020-2021, Sistema Hídrico Serrinha 2, Pernambuco, Bacia Hidrográfico do Rio Pajeú. O objetivo da reunião é a alocação de água do sistema hídrico formado pelo reservatório de Serrinha 2 e pelo Rio Pajeú a jusante até a confluência com o Rio São Francisco. A vigência desse termo de alocação de água é de julho de agora, né, de a partir de hoje, até maio, final de maio de 2021, tá ok? O normal seria, se a gente tivesse feito a reunião, de junho até maio, tá? Para dar os 12 meses certinho. Mas como o mês já passou inteiro, a gente deixou ele de fora aí, ok? A data e local. A reunião realizada em 29 de junho e 2 de julho de 2020, excepcionalmente por videoconferência, em razão da pandemia de Covid-19, conforme a portaria ANA 104/2020, que definiu os procedimentos para o desempenho das atividades da ANA enquanto durar aí a situação de emergência sanitária. A lista de participantes, deixa eu dar uma corrida lá no final, se puderem me ajudar a complementar os nomes aí, de quem teve outro dia e está presente agora, a Ilane, é a Ilane Leal só, Ilane? E o nome da... É a Ilane Cristina Leal Sá. Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que eu não cheguei a... Eu sou diretora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. De Floresta, né? Isso. Pedro Rodrigues não está aí ainda, né? Eu não lembro quem que é. Ele é produtor, irrigante, como é que é? Alguém sabe? Aqui eu não estou me lembrando, não. Tá. Robertson, Fontes, né, Robertson? Isso, com F. Vladimir? Nascimento. Beleza, dá. CEINFRA. Henrique, Flaviano, que é o Fabinho, Zé Marcelo Poças, Alexandre Moura não está aí agora, a Sueli aqui Norma Sueli Lima, né? Eu sou de Serra Talhada, viu? Fabinho? Também defende a regra para processos já iniciados e acha que o texto é uma forma de combater a impunidade. Tenho certeza que ninguém voltará atrás, porque assumiu publicamente que esse compromisso foi João Carlos, depois eu pego o nome dele. Alguém sabe o nome dele completo? No mês passado, o presidente da
Sei não. Lúcia Helena, repete o seu que você me falou. De Barros Correia. Como é De que é? Barros Correia. Está escutando? Primeiro, não. Barros Correia. Tem mais alguém diferente aí? Henrique, Lúcia, Marcelo, Roberto e Vladimir. Está todo mundo aí. Voltando lá, então, na parte de cima da reunião, a pauta, já falando dela, mas só para confirmar aqui, item 1, alocação de água 2019-2020, compromissos de ações, alocação de água 2020-2021, cenários. Item 3, ações para efetivar a alocação de água. A gente deu destaque para obras hidromecânicas e cadastro de barragem jusante. Item 4, comissão de acompanhamento de alocação. E 5, termo de alocação de água. A situação hidrológica do reservatório, né, a cota e o volume do reservatório no dia de ontem era 395,18 metros, a cota, com volume acumulado de 311,87 hectômetros. Eu vou conferir direitinho se o número é esse mesmo. Corresponde a 100% da capacidade total. Na verdade, mais do que 100, né? Que está acima um pouquinho do excedor ainda. Mas a gente arredonda, deixa em 100 mesmo, que é água útil. Usos sujeitos à resolução ANAPAC número 56, de 2 de setembro de 2019. Essa é a resolução do marco regulatório que define, estabelece as regras, né, para outorga e alocação de água, ok? O reservatório está no estado hidrológico verde, conforme essa tabela 1 aí, em que tem a previsão de 80 litros por segundo para uso no entorno, 500 litros por segundo para uso no rio Pajeú, e mais 300 litros previsto para perenização do rio, ou seja, a perda em trânsito, né? Como o estado é verde, todos eles são autorizados a 100%, sem nenhuma necessidade de restrição, tá ok? A não ser que vocês queiram, né? Aí a alocação de água 2020-2021, a gente definiu, já está pré-definido, aí vocês vão respondendo se não. Durante o período de vigência desse termo, os usos de requisitos nesse sistema hídrico ficam limitados ao expresso na tabela 1. Então, a tabela 1 está aí. Na verdade, a 1 é 2, né? Deixa eu corrigir aqui para 2. É que está abaixo. É exatamente aquilo que está lá no marco regulatório. É 80 no entorno, 500 no rio, mais 300 de perdas. Ok? Deixa eu corrigir aqui em cima. Ô, Cristiano. Oi. Só uma pergunta. Feita a gente tinha conversado naquela reunião anterior, tinha sido tratado de a gente tentar regular a vazão da água quando chega aqui na parte final do Pajeú. Certo. Eu acredito que no início é possível que não atinja esses 880 metros cúbicos, vamos dizer assim, por segundo, né? Mas, em não atingindo, o que a gente precisa é ter essa média durante o período, não é isso? Em não atingindo nos primeiros meses, se houver alguma excepcionalidade e passar nos seguintes, que a média fique dentro dele, é normal, não é isso? Isso. É o seguinte, então, a gente, quando faz a simulação, a gente considera que já aconteceu, né, 0 de chuva, tá certo? No período da chuva. Então, uma situação extrema, né? Pode acontecer alguma chuva, pode não acontecer chuva nenhuma, né? Ou pode encher o reservatório de novo, como esse ano, né? Mas sempre faz o planejamento com o pior cenário, tá certo? Então, se chover, claro, o que vai acontecer? No período da chuva, você não vai gastar os 800 na média, vai gastar menos. Pode até gastar, mas já está lá no rio, que não foi liberado pelo açude, tá certo? Por outro lado, agora setembro, agosto, que os meses são quentes e secos, né? Aí a demanda certamente pode ser maior do que isso, né? Ou então, por exemplo, passou 40 dias sem liberar, aí o leito do rio seca. Então, você tem um volume a mais perdido, às vezes, do que o imaginado para aquela operação, né? A ideia sempre é usar esses parâmetros para monitorar, né? E procurar não muito e ter a melhor eficiência possível para, né, o melhor controle para não ter excesso, talvez rever a forma de liberação de água, em vez de liberar por grandes pulsos,
muito longe um do outro, fazer a liberação mais pontual, às vezes até experimentar um período aí, né, já que tem alguns reservatórios que ajudam, né, manter uma vazão contínua, né, de forma que não tenha perda lá no final, entendeu? Esse arranjo, vocês têm a liberdade de definir isso, né, desde que um mês que passar, aí tem que ser compensado pelo outro, a não ser que vocês vão gastar água, por exemplo, imagina que ano que vem não chova, e a água que está hoje lá, pela nossa projeção, dá para quase um ano inteiro ainda, entendeu? Agora, se começar a usar sem controle, a tendência, e ano que vem não chover, por exemplo, então aí vocês têm que prever que se usar mal usado agora, né, e é vocês praticamente que definem essa condição de uso, né, aí é um risco de ficar sem nada depois e não ter como produzir, tá certo? Ok. Em relação a isso aí, eu acho que todos podem ficar despreocupados, que o interesse é de racionalizar o máximo possível, para que não tenha qualquer tempero pelo meio aí, né? Isso. Então é isso aí. Beleza. Mas é só para esclarecer, a ideia de ficar dentro daquela média de descida, né? Isso, tá? Aí é o seguinte, as liberações de jusante estão previamente autorizadas com as seguintes condições, é o que eu acabei de falar agora. Deverá ser respeitada a curva de depressão, né, de esvaziamento do reservatório correspondente ao cenário alocado. O cenário é esse aí, ó. Então eu peguei lá na simulação que a gente fez, para cada mês, a cota no final do mês, tá certo? Ó, no final de julho, já baixou um pouquinho, que a ideia é que a expectativa é que o reservatório continue sangrando aí até o meio do mês, tá certo? E depois vai perdendo um pouquinho de água de evaporação, ainda que e tem aquela vazãozinha que deve ser possivelmente liberada ainda, né? Mas se não tiver liberação, já é um saldo para o mês seguinte, tá? E aí vai, mês a mês, qual a cota e qual o volume estocado. Então, no final de maio do ano que vem, né, dos 311 que tem hoje, a gente espera que ainda tenha 213, ou seja, consumiu aproximadamente 100 hectômetros, né? 100 milhões de metros cúbicos. Né? E mantendo esse padrão, né, para o ano que vem, então tem água para mais um ano, ainda sobra mais 100. Tá certo? Isso aí já está estimada a perda por evaporação e a liberação de 100% daquela demanda de jusante, mais o uso de um entorno também 100%. Se o pessoal do entorno não usar, como a gente sabe que não tem consumido aquela água toda, já é um ganho, uma economia mais de água, ou seja, uma poupança mais de água que vai ficando aí. Né? E aí, algum mês, eventualmente, que tiver aquela necessidade de liberar mais, né? Aí compensa automaticamente no outro. Aí, dando sequência, a primeira liberação só ocorrerá após a finalização da recuperação dos equipamentos hidromecânicos. Isso aí eu pus por minha conta. Por quê? Porque, se por acaso, eu não sei como é que está hoje lá o estágio que está a obra, que quando o João Carlos foi lá fazer a vistoria, ele viu que está tudo bonito, maravilhoso, conversou com o funcionário, né? Mas não sei se chegaram a fazer algum teste para valer com a válvula, com a comporta, entendeu? Que às vezes na manutenção precisa revisar alguma coisa e tal. E aí, se faz abertura e não tem como fechar depois, aí a coisa pode complicar, né? Então, e mesmo porque ainda tem alguma umidade no rio, né? Mas aí é uma coisa que eu pus, mas está sujeita à apreciação de vocês aí. Fala aí. Ok, em relação a isso aí, João, Cristiano, hoje de manhã eu conversei com o João Carlos pelo telefone, ele me explicou mais ou menos algumas coisas, a gente interagiu, e, pelo que eu entendi, é mais próximo do final do mês que vai ter condição de fazer uma liberação mais efetiva, de previsão de realmente conclusão das obras para que houvesse essa liberação. Eu acho que quanto a gente puder retardar, seria ótimo, desde que já exista essa previsão, vamos dizer, como está já posto, né? Próximo ao final de julho, e aí, vamos dizer, a gente daria uma certa segurança de ser a partir de agosto, vamos dizer assim, no início de agosto, né? Eu acho que essa daí seria a previsão mais correta. Agora, pelo volume que ainda está sangrando a barragem, e como está passando aqui em Floresta, eu creio que deve chegar pelo menos próximo aí ao dia 20, 25, é a mesma previsão que ele tem. Então, eu acho que está numa condição favorável de a gente não precisar estar apressando, mas ficou, ainda na próxima semana, ele fazer uma nova visita lá, que eu até pedi que ele me avisasse para que eu fosse junto, para poder tranquilizar o pessoal daqui de baixo, e se Fabinho pudesse ir também, eu acho que seria interessante. Até para que a gente lá pudesse interagir, conversar e ver essa posição. E outras pessoas que quisessem ir, né? Eu estou querendo colocar justamente isso. Ele ficou de fazer essa nova visita.
E aí eu me prontifiquei aí. Tá? A Norma está entrando na reunião agora, do Denox. Não, então, eu acho que bate bem com o que eu falei, até com uma folga a mais, né? Se não vai ter demanda ao longo do mês de julho inteiro, né, para liberação, e se possível liberar só mesmo depois que terminar a parte, pelo menos a parte das válvulas e comportas, né, que eu não sei exatamente o pé que está a situação, é coerente a gente entender que só dá para liberar mesmo depois que tiver tudo 100% certo, não é isso? Isso. Então tá. Ok, Henrique, quando a gente marcar, a gente vai, viu? Fala aí. João Carlos está entrando aí, né? Fabinho falou e eu não escutei. Ele falou no sentido de a gente marcar, tentar marcar. E João Carlos está acabando de entrar aí, né? Isso. Exatamente, Henrique, a gente vai. Ok. João Carlos e Sueli, eu estava passando para eles já, a gente já fez uma revisada rápida daquela apresentação da semana passada, aí está a tabela com as cotas e volume mês a mês no final de cada mês, tá certo? Ó, uma previsão lá em maio, a gente tem ainda, se mantiver o ritmo de uso de água, né? De 800 litros por segundo para jusante, 80 litros por segundo montante, mais as perdas por evaporação, de ter ainda daqui a um ano, né, 10 meses na verdade, 213 hectômetros, né? Consumir cerca de 100 aí daqui até lá. E aí, um detalhe que eu pus, que eu estava falando com ele agora, né, que você me passou aquelas fotos, me relatou a situação da obra, mas eu não sei se você chegou a ter uma certeza a respeito da parte hidromecânica, se já está funcionando plenamente ou se tem alguma coisa, né? Então, aí por precaução, eu coloquei o seguinte, que a primeira liberação só ocorrerá após a finalização da recuperação dos equipamentos hidromecânicos, né, no sentido de ter uma garantia de que às vezes o equipamento está montado, mas não está 100% testado ainda, e pode ser que dê alguma falha, né? Precisa ser feita alguma revisão. Mas, por outro lado, o Henrique afirmou aí também que pretende retardar o máximo possível essa liberação, e possivelmente para o início de agosto. Então, se mantiver aquele cronograma de conclusão da obra como um todo, né? Então vai dar certo isso daí. Podemos considerar assim? Eu não vi não, que eu estava lendo o texto lá. Está de acordo aí? Denox, Consul? Sim. Fabinho? Ok. Minha parte aqui está tranquilo. Então vamos avançar. De acordo. Beleza. Então, letra C. A comissão de acompanhamento da locação deverá monitorar o avanço da água no rio Pajeú até o último usuário, de forma a evitar a perda de água. Tranquilo, né? Isso. Deverá ser feito o registro do volume liberado, da abertura e do fechamento da válvula, dia e hora, com informação mensal à ANA das operações realizadas. Na verdade, eu vou colocar mais embaixo lá, que em vez de mensal, é toda vez que acontecer uma liberação. Tá certo? Que às vezes tem um mês que, coincidentemente, não vai ter abertura, basta informar que não houve abertura. Tá certo? Para a gente não ficar sem saber se teve ou se não teve. Tá? Que aí, no caso, só vai lançar quando a gente souber que teve abertura, mas não houve informação para a gente lá, o vermelho lá no status lá da atividade. Cristiano. Oi. O que poderia ocorrer é de que, sendo feita uma liberação com a vazão baixa, que fosse tipo a água descendo sem precisar estar abrindo e fechando, e que chegasse o volume mínimo aqui embaixo. Eu acho que esse seria o ideal. Então, seria o monitoramento mês a mês ou por quinzena, de que volume está, para ver se ele está dentro daquela linha da linha vermelha, tratada no mapa, no gráfico. Então, Ótimo. Estando nela a liberação permanente, vamos dizer que ela dê uma continuidade, eu acho que seria o ideal, ele chegando no mínimo embaixo, que eu estou querendo dizer. Tá? Isso. Para que todos tivessem todo o tempo. Como eu falei, no caso, ou que seja vazão grande, volume grande de uma vez, ou uma vazão menor, gradual e contínua, ou com um intervalo menor, aí o Consul tem liberdade no que a gente está colocando aí para decisão. Aí ele entra em contato com o Denox para definir essa operação. Quando tiver que abrir, aumentar, reduzir, né? E aí só comunica a ANA o resultado do que acontecer. Tá certo? Ok. Cristiano, como eu solicitei lá, seria bom também, no de manhã, seria bom também colocar aí quando avisasse o dia e o horário que abrisse
E o dia e o horário que fechasse também era bom comunicar a PAC. Porque, embora chegue mensalmente, mas aquele negócio, se a gente souber no momento, fica até mais fácil de a gente também observar, monitorar, e até para uma fiscalização ajusante, embora a nossa equipe é pequena, mas se acontecer, para a gente ter ideia se o reservatório está ou não aberto. Certo. Beleza, já coloquei lá. E é só copiar no e-mail e quando mandar, manda para as duas instituições. Isso. Pronto, então? Podemos seguir? Sim. A alteração da válvula deverá ser realizada pelo Denox ou alguém autorizado por ele. Ok? Ok. Ok. Então tá jóia. 2.3. Quando o volume observado estiver abaixo do esperado, as eventuais liberações ajusantes deverão ser autorizadas previamente pela ANA. É aquilo que eu falei. Quando o volume estiver abaixo daquela linha vermelha que a gente projetou, né, mantendo a vazão média de 800 litros por segundo, e mais 80 litros por segundo de montante, quando gastar mais do que isso, a tendência do volume observado está abaixo daquela linha. Aí, no caso, aí a gente tem que autorizar. Se tiver dentro do combinado, aí não tem nem que pedir bênção. É só liberar a água e usar ela com responsabilidade. Tá ok? Ok. As alterações nos valores. As razões médias referem-se ao volume alocado no período de vigência desse termo de alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender às demandas específicas ou a sazonalidade do uso. É aquilo que eu falei mais cedo, né? Então, choveu, em vez de usar 800 litros por segundo, vai usar nada ou menos, né? Se está num mês mais seco, como setembro, outubro, novembro, às vezes, que está muito quente, então pode usar acima dos 800 e pensando sempre que tem que procurar compensar nos meses mais um depois, né? E se não choveu aquele tanto esperado, pensar que o uso além do projetado vai trazer o reservatório para o nível mais crítico mais rapidamente. Então, corre o risco de comprometer lá na frente o futuro. Tá ok? Né? E a gente sempre lembra que deve seguir aí o planejado para evitar surpresa desagradável aí, né? Então, vamos lá. 2.5. Alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovadas em reuniões de pré-alocação conduzidas pelo Consul Serrinha 2, previamente articulada com a APAC. Né? Isso aí, em resumo, quer dizer o seguinte: se teve alguma anormalidade, eventualidade, um acidente, ou, sei lá, um consumo muito maior que esperado, ou então economia, né? Então, o Consul provoca a ANA para analisar aquele pedido de alteração, tá certo? A gente poderia fazer, conforme a situação, um aditivo ao termo de alocação, fazendo alteração, se for o caso, ok? Ok. Na sequência, aí agora são as atividades, vou passar para outra tabela, outra página, os compromissos e ações para efetivação da alocação do sistema hídrico Serrinha 2 conta na tabela abaixo, né? Então, eu já preenchi com algumas informações, aí se tiver alguma coisa a mais, vocês entendam que é importante para a gente acrescentar de compromisso, que tem a ver com a questão da água, tá ok? Para a gente não fugir do nosso limite aqui da nossa competência, tá? Então, na parte de monitoramento, já tem lá, atualmente, a medição de cotas no Serrinha 2, né? Responsabilidade da ANA e da PAC, e medição das vazões defluídas, né? Que no caso, a ANA tem uma régua já instalada lá, foi feita aquela curva-chave, tá certo? Eu imagino que seja a mesma parceria que a PAC e a ANA tenha, né? Não sei, talvez pudesse ser o mesmo leiturista, não sei se já foi contratado, tá? Mas também, enquanto estiver tendo liberação ajusante, tem que ter leitura contínua também para a gente monitorar, né, pela régua qual que é a vazão que está lá, tá ok? Na parte de instrumentação, vocês estão entendendo que precisa de instalar alguma coisa para medir lá, que as réguas estão ok, né? No açude. A régua no rio também já está instalada, a seção está lá ok. Então, a rigor, não tem necessidade de instalar nada de equipamento de medição. Ou tem alguma coisa que vocês imaginam que seja importante que podia providenciar? Não. Não, né? Então, vamos lá. Depois eu elimino essa parte aí.
na parte de regulação de usos, né? Aquilo que a gente conversou mais cedo, Henrique, aí o Fabinho, acho que ele não estava aí ainda na hora, e nem o João Carlos. Deixa eu só ver aqui, tem uma pessoa querendo entrar aí, que é a Norma que tinha caído. Então, o cadastro de usuários no Rio Pajeú, a jusante com área irrigada implantada, né? Eu conversei aí mais cedo com o Henrique e com o Marcelo, e a gente teve entendimento com a APAC esses dias, lá para o Barra do Juá, e eu queria implementar a mesma coisa aqui, no caso do Pajeú, né, e do Serrinha, né? Que é o quê? Fazer um cadastro dos usuários que já estão hoje com a área implantada, com o projeto montado e funcionando, tá certo? De todo mundo ao longo do Rio, ok? Então, é importante que o Consul, o IPA e os usuários em geral, né, se mobilizassem para que fosse possível fazer esse levantamento, preencher as fichas, né, de solicitação de outorga, e aí encaminhava isso para o Consul, e o Consul ou o IPA encaminhava para a PAC num pacote, né, de uma vez. E aí um prazo, como lá no Barra do Juá a gente colocou o prazo do cadastro para julho, o cadastro no campo, eu acho que a gente devia jogar ele com um prazinho maior aí para não coincidir com o prazo lá de Barra do Juá, porque provavelmente é a mesma equipe, né, do IPA que faria esse trabalho. Então, no primeiro mês de julho faz no Riacho do Navio e no mês de agosto faz no Rio Pajeú. E aí, na sequência, a APAC faria análise desses pedidos, né, no mutirão para analisar, e no final de setembro, né, se mantiver o mesmo padrão lá do Barra do Juá, aí todo mundo já está com sua outorga, se preencheu as informações corretamente e tal, todo mundo já teria a outorga na mão, tá certo? Hoje, em função da pandemia, a APAC informou para a gente que está aceitando pedido também até por e-mail, né? Não precisa de mandar documentação impressa, protocolar, aquela coisa toda, mandar por correio, não. Dá para mandar por e-mail. E aí depois, Henrique, eu vou repassar para você aí por WhatsApp os formulários que ele me passou, tá certo? Tem um formulário geral de pedido e tem um específico para irrigação, mas também tem um para barragem, né, que a gente pode usar essas informações necessárias, tirar daquele formulário e também pensar no sentido de regularizar as barragens também com uma certa agilidade aí, tá ok? Aproveitar essa onda de bondade aí, de disposição e da PAC e tentar resolver isso de uma vez por todas. Que aí facilita para todo mundo, né? Vocês vão estar regularizados, né? E vão ter possibilidade de pedir o desconto de energia, né? Que ainda não tem lá para CELP, né? E manter, porque ano que vem vai ter o recadastramento de todo mundo e tem que ter outorga na mão, senão eles vão cortar o benefício. Já é ter sido assim ano passado. E aí a ANEEL prorrogou esse prazo para o ano que vem, tá? E isso acontece no Brasil inteiro, tá? Não é só em Pernambuco, não. Eu vou mandar, na sequência, então, eu vou mandar também para quem é usuário do entorno, tipo um manualzinho, né, com instruções de como é que acessa o site da ANA para fazer o pedido de outorga também, né? Porque como a gente não está aí, né, vocês podem fazer até a divulgação junto com o pessoal lá, mas no caso lá é pedido individual, tá certo? Então todo mundo que tem uso, tem interesse, da finalidade que seja, tá certo? Para o entorno lá, o pedido pode ser feito direto na ANA quando é para captação no reservatório direto, tá ok? E aí eu vou mandar isso agora em julho e a gente espera que as pessoas agilizem os seus pedidos, né? E a ANA, ela tem uma certa agilidade na análise também, tá ok? Lá, a nossa meta interna, de quem trabalha com outorga, é de até 90 dias, né? Aí eu pus agosto aí, só para o pessoal lá da área não ficar bravo comigo, eu vou colocar setembro aqui para dar um tempinho a mais, né? Que eu não consultei eles desse prazo, mas estou arrumando trabalho para eles. Mas as análises são, conforme o tamanho da demanda, ela é até automática, já sai automático, entendeu? Então não tem, às vezes, tempo de análise do processo. Como a maior parte dos usos é pequena, de pequeno porte, então deve sair rápido também, né? E aí, dessa forma, a gente tanto fecha os usuários do entorno como os usuários do Rio Pajeú, tá certo? Aí fica todo mundo regular, todo mundo
bonito na fita aí, na foto. Outro assunto que nós tratamos na reunião passada e discutimos bastante, né? Já foi passado até uma relação com o nome das barragens, uma pessoa que poderia acompanhar lá a prefeitura, o IPA. Eu não lembro aqui se a gente tinha colocado prefeitura, discutiu de ser prefeitura. Eu escrevi da minha memória aqui que era o Consul e o IPA. A prefeitura seria responsável também para apoiar? Prefeitura, sim. Você citou a prefeitura, mas ainda não tive retorno quanto à locomoção. Eu solicitei, mas não tive retorno, não. Tá, mas vamos colocar o compromisso aí de qualquer forma, que aí a gente, se não tiver jeito na prefeitura, aí eu recomendo que o Consul e o IPA aí se virem para resolver isso, porque já tem 2 anos que essa pendência está aí, né, gente? E precisa resolver. E as barragens são importantes para vocês. E a regularização delas, no formulário lá, se for a mesma informação que está lá, é coisa bem simples. Dizer de que material que foi feita, qual que é a área que ela... o volume acumulado, profundidade, a área que ela ocupa, tá certo? O nome do proprietário, coisa bem simplesinha, né? Se não tem um proprietário, se for uma coisa coletiva, se não tiver dono, sei lá, se alguma associação podia encampar esse pedido de outorga para sair em nome de alguém, entendeu? Para ela não estar lá irregular, né? Já que ela é importante, então alguém, pessoa individual, pode assumir a responsabilidade dela, ou uma associação, por exemplo, se tiver com tudo ok, né? Entra com o pedido lá, tá? Aí eu coloquei um prazo até agosto, dando 2 meses aí, de julho e agosto, para resolver essa situação. E da mesma forma, né, aí a gente reforça com a PAC lá para fazer a análise, né, e dar uma celeridade no processo aí, tá? E aí no item 3.7 ficou exatamente isso, regularização das obras, das barragens ajusantes do Rio Pajeú junto à PAC, tá ok? Então, só que aí, no caso, são os proprietários. Aí o proprietário é uma pessoa, uma associação, ou se foi o município que construiu, o próprio município também pode fazer o pedido, tá ok? Sem problema nenhum. E nós falamos de floresta, mas vocês que têm contato aí na região, o pessoal do Denox, de repente, aí com Serra Talhada, podia, se não tiver a facilidade de quando sair, fazer todas de uma vez, independente de onde ela estiver, de qual município, né, de entrar em contato com Serra Talhada e pedir esse apoio também para resolver na parte do município deles, né, se precisar. Né. Às vezes o próprio IPA, com o veículo deles lá no trabalho, às vezes pode conseguir fazer isso aí também. Né. Então, fazer um esforcinho, de repente, se for o caso da gasolina aí para alguém ir no carro particular faz uma vaquinha, que, como eu falei outro dia, né, para cadastrar usuários das barragens aí, uns 100 e poucos reais já dá para fazer compensar esse combustível aí. Né? E com um dia, acho que resolvia tudo, né? Na parte de campo, né? De cadastro. Ô Cristiano. De acordo? Fala. Eu acho que aí seria Consul, IPA, e eu acho que deveria entrar prefeituras de Floresta e de Serra Talhada, porque a barragem do Paulista ela é no município de Serra Talhada. Deixa eu pôr aqui. Pronto, com relação ao combustível é mais fácil de conseguir. Ok. Se mais não fácil conseguir de conseguir. carro, combustível para outra pessoa fora? Isso. O combustível é mais fácil de conseguir. Ah, beleza. Já começou a melhorar. Tá bom assim, Henrique? Tá. Pela Prefeitura de Floresta, o combustível é mais fácil. Eu consigo. Agora, eu não posso ainda dar resposta quanto à locomoção. Eu solicitei ao secretário e estou esperando o retorno. Tá ótimo. Tá jóia. Beleza, então. Tá certo? Certo. Aí, outras ações. Encaminhamento à ANA e à APAC do relatório mensal das liberações a jusante. Né? O Denox faria isso após cada evento de liberação. Se for contínua, é 1 por mês. Se for pontual, né, com liberação de volume determinado, pode ser que um mês tenha outro não, então cada vez que acontecer, manda um relatório desse. Tá ok? E por fim, a recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem. Denox, né, que já está com a obra contratada em andamento, aí eu coloquei o prazo de julho. Né? Nós podemos manter esse prazo aí, né, João Carlos? Você acha que dá para definir, pelo menos para funcionamento da parte de válvula e comporta, bem certo que em julho termina tudo, né? Olha, eu
falei isso com o Henrique de manhã, e eles não terminam esse serviço antes do dia 20 de agosto. Não termina de jeito nenhum. Agora, todo o material está tudo lá. Porque é uma opinião minha. Não está havendo uma fiscalização de Fortaleza mais acirrada em cima do pessoal. Inclusive, Damião falou com o Jacques, que é o chefe da divisão de obra lá em Fortaleza, que é realizada, e que era para na firma, a comissão, para poder encarcar, né? Porque eles tiveram o quê? 32 dias, né, ausente. Mas mesmo com essa justificativa, era para terminar agora no final do mês de junho. Então, a gente já caminha para julho, final de julho. E eles não terminam antes do dia de jeito nenhum de agosto. Eu não escutei a data que você falou que acha que eles não terminam antes. Agosto ou julho que você falou? Agosto. Não termina em julho de jeito nenhum. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. A parte, eles informaram para você como é que está a parte lá de comporta e válvula? Se dá para operar o reservatório, que a gente colocou uma atividade aí atrás, que a primeira liberação poderia ser já no começo de agosto, mas só seria autorizada se a parte hidromecânica estivesse funcionando já. Entendeu? Não entendi. Somente. Eu tenho. Pelo que eu vi nas fotos e alguma conversa que eu tive com o Damião, ainda não foi colocado bypass, a haste da comporta interna. Então, só consertaram a tubulação da galeria, certo? E agora estão na parte da dispersora. Estão consertando isso aí. Estão fazendo a conexão então, da válvula que está. Enquanto eles não tiverem consertado essa parte do bypass da haste lá interna, eu acredito que se eles não andar com isso, é como o João Carlos disse, vai lá para agosto. Não, já vai. É 20 de agosto, com certeza. Tá, mas nós podemos manter uma previsão para julho? Você acha melhor colocar agosto logo de uma vez? Não, é porque a gente conversou com o pessoal lá, somente também, a gente conversou. Ele disse, se Deus quiser, daqui para agosto a gente termina. Não é bem, né, Cristiano? É um negócio muito chato. Se Deus quiser, nada. Se eles quiserem, e a fiscalização de Fortaleza, bate aí, meu amigo. Eu vou ter que falar com o coordenador. Eu não falei ainda com o coronel Monteiro, ele tomou posse agora, né? Isso é falta de fiscalização. Eu digo a coisa positiva, concreta. Falta de fiscalização. Então, eles estiveram ausentes um mês, né, 30 dias, e isso era para terminar em maio. Então, passou para junho, julho. E o que tem feito lá, na minha visão, vamos pedir a Deus para eles terminarem isso aqui em agosto. O negócio está feio. Entendi. Pois agora, mas então, no final das contas, eu ponho lá julho ou agosto para conclusão? Agosto. Então, deixa eu corrigir lá de uma vez. Espera aí. Henrique, então, em função desse relato de João Carlos, você acha que pode comprometer um atraso eventual aí de 20 dias, sei lá, 15 dias, entrando para dentro de agosto? Creio que não. Até onde eu conversei com o João Carlos, é justamente isso. A previsão que eles estão dando é até o final de julho. Mas eu acho que até próximo ao final de julho a gente vai ter água descendo ainda natural, desse sangramento ainda que está. Dessa sangria que está ainda da barragem, tá? Então, eu acredito que não vai comprometer nada e, vamos dizer, com quem a gente for conversando, conforme for a sequência das atividades, eu vou ter como prevenir a todos que só vai estar pronto no início de agosto, que a gente deve estar fazendo efetivamente a liberação. Então, eu acho que não vai ter nenhum comprometimento na alocação, não. Creio que vai dar tudo certo. A menos que haja um atraso a partir de agora, né? Se houver qualquer interrupção da obra, aí sim, aí traria um comprometimento. Mas, andando conforme conversei com o João Carlos e pelo que ele está expondo aqui, eu acredito que não vai comprometer o que já existe plantado. É isso que eu estou querendo dizer. Então, para que tenha segurança em quem vai plantar efetivamente após, eu acho só quando a gente tiver essa posição batido o martelo, como diz, né? Ok. Então, vocês dois aí que têm conhecimento do diretor, do presidente do Denox, aproveita essa proximidade aí e cobra, né? Para não ficar no esquecimento. Tá certo? Ok. Bom,
Tem alguma atividade a mais que vocês entendam que é importante acrescentar, fora o que a gente já conversou, como compromisso para o próximo período? Para colocar no termo de alocação? Para completar esse quadro aí? A parte de monitoramento, a parte de regularização dos usos, cadastro das barragens também, e a parte de relatórios, né, relacionado com as liberações e mais a questão da finalização da obra. É isso aí, né? Não vejo mais. Não, para mim está tranquilo. Então tá jóia. Então, dando sequência aí as informações apresentadas na tabela acima, né, essa que a gente leu agora, cujos prazos não estão nela definidos, devem ser encaminhadas mensalmente até o dia 5 de cada mês, né, mês subsequente, né, também para o endereço da Comar, né, que é o que vocês recebem o boletim por ele. A ANA divulgará mensalmente até o dia 10º dia útil do mês subsequente, boletim de acompanhamento desse termo de alocação, para disponibilizá-lo no endereço eletrônico, que é o site da ANA, esse que está aí. Tá certo? A comissão, o Consul Serrinha 2 fica designado para desempenhar as atribuições da Comissão de Acompanhamento da Alocação, abaixo relacionadas para receber, avaliar, difundir os boletins de acompanhamento da alocação, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da alocação, definir o cronograma e os volumes de liberação de uso a jusante, desde que respeitada a curva de depressionamento do reservatório, e propor a Comar ajuste na alocação a partir do final da estiagem. Ok? Então, se tiver alguma demanda por alterar o que foi programado e alocado aqui, aí o Consul entra em contato com a gente também, né? Faz uma reunião, discute as alternativas e propõe para a ANA analisar. E se for o caso, a gente faz um aditivo ao termo de alocação de água. E de praxe aí, essa parte final, diferente do ano passado, em que a gente tinha presença e podia coletar assinatura do representante da PAC, do Consul, né? Esse termo de alocação de água registra os encaminhamentos da reunião de alocação de água, tendo sido lavrado pelo representante da ANA, que no caso sou eu, e será encaminhado aos órgãos reguladores de uso de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes da reunião e aos membros do Consul, do CBH do Rio Pajeú e do Rio São Francisco, ok? Aí, na sequência, aí o superintendente de regulação, que é o Rodrigo, ele aprova o termo de alocação de água, inclusive os seus limites, regras e condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório. O descumprimento dos limites, regras e condições de uso e de operação do reservatório, definido nesse termo de alocação, sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação pertinente. Ou seja, tem o mesmo peso de uma resolução da ANA, tá ok? Aí, por fim, tem a lista, né, dos representantes e depois, quando finalizar tudo, a gente manda o convite, anexa o convite, a lista e a apresentação também aí para vocês. Além do link também da reunião, para quem quiser assistir, matar a saudade, né? Ver como é que fica de galã na televisão, assistir aí, tá certo? Algum comentário, alguma coisa a mais a considerar? Minha parte está ok. Ok. Da minha parte, ok. Ataque. Ok. Fabinho. Minha parte, tudo ok. Ailane. Tá tudo ok. Então tá jóia. Pessoal, então a gente pode encerrar já a reunião. Eu agradeço a participação de vocês, a reunião foi tranquila, como eu falei outro dia, né? Melhor calmante para a gente é a água, no caso, né? A reunião foi tranquila, o reservatório na plena, né? Todo mundo contribuindo para que a coisa fique melhor e mais bem controlada, né? Então é isso aí. Eu agradeço a participação de todos vocês. Assim que o termo de alocação tiver assinado e verificado aqui pela chefia da gente, a gente encaminha para vocês como manda sempre, tá? Por e-mail aí para a lista de todo mundo. Tá ok? Ok. Então agradeço aí, até mais. Um bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana para todos. Obrigado, você também. Tá jóia. Tchau. Pronto. Encerra a gravação.